Olá pessoal, nesta nova videoaula nós vamos abordar mais um assunto do Excel 2016 básico, o assunto fórmulas, apresentando as funções principais do Excel, como por exemplo a função soma, conte.valores, conte.num, contar vazio, conte C, soma C, média C, C, e os assuntos de referência absoluta e referência relativa. Nós vamos ver em que casos, o que é, né? Em primeiro lugar, em que é referência absoluta, o que é referência relativa e em que casos é mais conveniente usar um ou outro tipo de referência. Eu vou explicar mais sobre isso quando a gente chegar nesse assunto. Aqui aparece o nome da minha pessoa jurídica, a Ômega Consultoria e Treinamento, o endereço do meu site, www.omega.com.br, meu nome, Ernesto Villaforte, e o meu e-mail, para contato, caso desejem realizar contatos, e eventuais dúvidas também, embora possam tirar as dúvidas também pelo canal do YouTube. Lembrando que eu trabalho ministrando aulas presenciais, aulas individuais do local do aluno, ou aulas para grupos em empresas, treinamento em company. Também trabalho na modalidade de videoaula, aulas à distância, usando videoconferência. Tá? Então, dito isto, vamos passar logo para a nossa planilha. Então, nós temos essa planilha de orçamento por filial, onde nós temos uma tabela onde estão detalhados, né, os gastos, né, por filial de uma empresa. A empresa Excel Corp, por exemplo, né, referente ao mês de dezembro de 2015. Temos várias filiais, JPA, Campo Grande, Centro, né? Então nós temos em cada linha, por exemplo aqui na linha 3, temos que a filial JPA tem uma despesa com papel, que essa despesa com papel pertence à categoria de despesa de material de escritório e num valor total de R$100. Tá? Então a outra linha, a linha seguinte, já é outra despesa da mesma filial referente a cartucho de impressora. Então nós temos aí para cada despesa nós temos essas informações. Então nós vamos passar aqui e eu vou fazer uma coisa básica, né? Por exemplo, eu quero saber o total das despesas. Então eu vou clicar aqui, eu vou digitar, por exemplo, aqui, tá? Está aqui total. E aqui eu quero somar todas essas despesas aqui, para saber qual foi o valor total da despesa. Só que a primeira coisa que eu reparo é que esses valores não estão formatados como moeda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é formatar esses valores. Então eu vou selecionei todas as células com valores. Venho aqui em cima, aqui estou na página inicial, vou clicar em formato e número de contabilização, nesse botão, dou um clique, pronto, ele formatou, né? Agora, se eu quiser o total, eu tenho uma maneira bem fácil de fazer isso. Aqui dentro da página inicial mesmo, eu tenho aqui um botão lá do direito, o autossoma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nessa célula D20, e aí está clicada, para somar todos os valores dessa coluna. Então o autossoma, ele soma, vai me servir para somar todos os valores de uma coluna ou todos os valores de uma linha. No caso aqui, coluna, então eu posso fazer o seguinte, eu seleciono a partir do primeiro item que quero somar. Vou descendo com o mouse, selecionando. Passei do último item e mais uma célula em branco.
Essa célula em branco é para quê? É para ele colocar justamente o resultado da nossa soma. Então eu venho aqui no botão autossoma e dou um clique. Pronto. Então, agora a gente vê uma coisa esquisita aqui. Aparece uma série de símbolos aqui, né? Então não é isso que a gente quer. Mas por que que apareceu isso? É porque a largura da coluna ela está muito pequena para exibir o número completo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou dar entre letra D e letra D, vou clicar nessa linha separando, para autoajustar a largura da coluna. Vou fazer autoajuste, vou dar 2 cliques. Pronto, quando ele fez autoajuste, ele já aumentou a largura da coluna e já meu total já está aparecendo aqui normalmente, 2.880, tá? Então, vamos parar nessa função autossoma. Essa função autossoma é interessante. Porque o nome próprio está falando soma, mas ela não realiza somente soma. Se eu quisesse, em vez da soma, que ele tivesse tirado a média das despesas, de todas essas despesas em cima, eu poderia ter clicado aqui média e ele ia achar o valor da média. Assim como outras funções que a gente vai ver depois, contar números, valor máximo, valor mínimo, e tem mais funções. Porque mais a utilização principal da autossoma, né, a mais comum, né, é a soma mesmo. Agora, qual é a mágica dessa função autossoma? O que ela fez, eu selecionei os valores, e ela cliquei, ela fez a soma. Bom, simplesmente eu vou clicar aqui na célula 2 vezes para editar a fórmula, e você vai ver que o que o autossoma fez na realidade, ele criou para mim uma função, uma fórmula, né, utilizando a função soma, onde ele botou assim, igual, toda fórmula no Excel, ela tem que começar por igual. Sempre para o Excel saber que é uma fórmula que estou querendo colocar nessa célula. Então, coloquei igual, o nome da função, ou seja, aqui no caso, estou me referindo à função soma, que é uma função do Excel, né? E toda função eu coloco entre parênteses o argumento. O argumento são as informações que ela precisa para poder trabalhar e obter o resultado que eu quero. Então, no caso, eu estou dizendo para ele, para o Excel, que eu quero que ele some todas as células, os valores de todas as células, então da célula D3 até D19, esse intervalo aqui, de D3 até D19. Esses 2 pontos que tem aqui significa intervalo. Intervalo de D3 a D19, que é justamente esse intervalo que o Excel está mostrando aqui. Quando eu seleciono aqui, ele mostra esse intervalo aqui, né? Então, aí, na realidade, o autossoma, ele trabalhou para mim, né? Ele criou a função e ele selecionou o intervalo de uma maneira rápida. Você fez esse trabalho para mim. Normalmente, para outras funções, eu já não vou ter essa facilidade. Eu mesmo vou ter que criar. Agora, ok, vou dar o Enter para ele colocar novamente o resultado, né? Então, tá aí o total. Ele vai colocar o resultado novamente. Bom, agora já que estamos abordando o assunto de fórmulas, seria interessante, não é interessante, seria importante ver como que a gente vai, qual é a maneira geral de a gente inserir uma fórmula aqui em nossas planilhas. Então, quando eu editei aqui essa fórmula, reparem que está aqui já pronto, né? Soma, intervalo de 3 de 19. Mas normalmente, pelo menos nessa aula, não é assim que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar como a gente poderia ter usado a função soma sem chamar o autossoma. Então, eu vou apagar aqui esse valor que ele calculou. Então, está aqui. Estamos de novo aqui na célula D20, vazia. Eu queria inserir a função soma para somar os valores dessa coluna. Então eu venho aqui
eu tenho esse botão aqui, inserir função, que ele vai me ajudar cada vez que eu quiser inserir uma função do Excel na minha planilha. Eu vou clicar nela. E ele vai mostrar uma relação, né? Uma relação das funções de Excel. Sendo que tenho aqui as mais recentemente usadas e tenho aqui tem tudo, né? Que é a seção de tudo, que são todas as funções do Excel em ordem alfabética. Então, por exemplo, como eu já usei soma recentemente, ou seja, no caso o AutoSoma, que criou a função com a função de soma, ela aparece aqui na lista das mais recentemente usadas. Mas se eu não tivesse usado a função de soma agora, ela não apareceria nessa lista, ele teria nessa lista de tudo, né? E reparem que aparecem o nome das funções em ordem alfabética, tá? Eu estou trabalhando aqui no Mac, mas no Windows é uma forma semelhante. Então vamos ver aqui procurar a função de soma. Pronto, achei aqui a função soma. Aí vou clicar aqui embaixo o botão inserir função. Tá? Então, na hora que eu cliquei em inserir função, ele já o Excel, ele tenta, digamos assim, adivinhar qual o intervalo, né, ou qual argumento que eu pretendo colocar nessa função. Nesse caso aqui ele acertou, porque ele colocou para mim o intervalo de D3 até D19, que é justamente o intervalo onde estão os valores que eu quero somar, tá? Mas isso aqui não é infalível, não. O Excel muitas vezes erra. Então a gente tem que conferir se realmente esse intervalo ou essas informações estão corretas, né? Ele dá uma ajuda, mas a gente não pode confiar de olho fechado, não. A gente tem que verificar se realmente está correto. Então tá, D3 e D19 está correto. E se ele não tivesse informado para o meu intervalo, não tem problema. Vou apagar aqui só para mostrar como que eu selecionaria o intervalo. Eu apaguei. Aqui, nessa caixinha aqui, eu tenho aqui um ícone representando a planilha. Eu vou clicar em cima. E aí eu vou selecionar o intervalo. Aqui, partindo da última célula, no caso de 20, eu vou até com o mouse, né? Portando com o botão esquerdo do mouse para selecionar as células. Selecionei todo o intervalo D3 e D19 e justamente ele já colocou aqui para mim, na caixinha D3 até D19. Então, como eu não vou somar mais nada, somente só esse intervalo, então já está pronto. Então posso clicar aqui em concluído, né? Concluído e pronto. Ele já colocou aqui o resultado. Se der dois cliques, eu vejo que ele realmente colocou a fórmula que eu queria. É a mesma fórmula que o AutoSoma tinha colocado para mim, né? Só que no caso do AutoSoma, ele já fez isso de uma forma rápida, né? Ele já fez isso, já deu uma ajuda para a gente. Mas para as outras fórmulas, a gente não vai ter essa ajuda. Então, é bom saber como que a gente monta essas fórmulas. Então, agora, com base nessa planilha, né? Eu vou querer saber o total geral. Bom, o total geral nós já calculamos agora há pouco, né? Então eu posso fazer uma coisa. Para não ter que fazer o trabalho todo e montar a fórmula de novo, eu vou fazer uma referência dessa célula G4 para a célula onde está o total. Então essa célula vai apontar para o valor que está na célula D20. Então, como eu faço isso? Eu coloco igual, aí eu venho em cima da célula D20, que tem o total, dou um clique em cima da célula, e aí ele já colocou igual D20, ou seja, o que eu estou dizendo é que o conteúdo da célula G4 vai ser sempre igual ao conteúdo da célula D20. Então, eu vou dar o Enter e pronto, ele colocou o valor idêntico, né? 2.880, sem eu precisar ter criado novamente fórmula, sem ter o trabalho de inserir uma fórmula novamente. Ele simplesmente está apontando para outra célula que já tem uma resposta e pronto. Então, isso tem uma vantagem também, a gente vai ver depois. Que se eu mudar alguma coisa na minha planilha, vamos supor,
eu lancei o gasto de telefone da filial JPA, foi R$ 180. Aí eu percebo que aquilo foi um erro, não era R$ 180, eu mudo aquilo para R$ 200. Então eu vou lá e vou escrever lá, R$ 200, eu vou modificar o valor. Na hora que dou Enter, reparem que o valor total automaticamente é atualizado. Ele já atualizou para 2.900. E melhor ainda, se eu for lá naquela outra célula que eu tinha colocado novamente o total geral, está ali o valor. Deixa eu ver um instantinho aqui. Aqui nós temos... Ah, tá aqui. Ele demorou um pouquinho para atualizar, né? Mas ele atualizou. Ele atualizou sozinho. Tá aqui, 2.900. Tá? Que é o mesmo valor da célula de 20. Então isso aí me traz uma vantagem. O Excel, quando a gente já vê uma vantagem aqui no trabalhando com o Excel, que uma vez que a gente cria a fórmula, todas essas células aqui referem a essa fórmula, se eu mudar o valor que está nessas células, o resultado da fórmula ele se atualiza automaticamente. Eu não preciso refazer, criar novamente a fórmula. O Excel ele recalcula para mim. Cada vez que eu modifico o valor, mudei de 150 para 200, não faz mal. O Excel recalcula novamente, faz os cálculos novamente da fórmula e atualiza o valor correto novamente. Então ele sempre mantém atualizados os valores. Tá? Então, isso porque dentro da minha fórmula eu estou me referindo às células. Às células, então ao conteúdo daquelas células. Então, se o conteúdo dessas células mudar, o resultado, por exemplo, aqui no caso a função soma, vai mudar também. Então, isso é um outro motivo. Por que eu tenho que evitar sempre nas minhas fórmulas, em vez de colocar o endereço das células, colocar valores. Se eu dentro da minha fórmula colocar, por exemplo, soma, quero somar, sei lá, o valor 200 mais o conteúdo de outra célula tal qualquer. Se eu alterar depois o conteúdo daquela célula onde está o 200, minha fórmula não vai ficar atualizada. Não atualiza. Vai ficar com um valor diferente. A única maneira que eu tenho de garantir que ele vai manter sempre atualizado os cálculos é me referindo nas fórmulas ao endereço das células, aos intervalos das células. Tá? Então, evitar sempre usar valores dentro das fórmulas. A não ser que seja estritamente necessário e que não prejudique nada. Sei lá, dentro da minha fórmula tenho divisão por 2. Tudo bem, divisão por 2, esse valor 2 não depende do valor de célula nenhuma, é apenas da minha matemática que eu quero dividir o valor por 2. Então aí não tem problema colocar dividido por 2. Então vamos lá. Vamos continuar então. Agora eu quero saber, por exemplo, o total, não mais o total geral, mas eu quero saber o total das despesas de material de escritório. Então vamos ver aqui. Só que antes de fazer isso, eu acho que tem algumas outras coisinhas mais importantes, ou seja, algumas funções que a gente tem que ver primeiro antes de resolver esta questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, não tenho escrito meia despesa geral, e eu vou inserir duas células vazias, porque tem dois itens que eu quero calcular que eu não coloquei aqui. Então, eu venho aqui estou na página inicial, vou clicar em inserir células, vou deslocar células para baixo, ok. Aí venho aqui, faço novamente, quero inserir mais uma célula, deslocar células para baixo, pronto. Então aqui eu vou botar, por exemplo,
Total de lançamentos de despesas. Tá. Itens sem lançamento. Vou botar um outro que depois eu vou explicar o que é. Agora esses dois aqui, eu vou mudar de lugar. Vou selecionar, vou tentar mudar para aqui. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar. Inserir células recortadas. Ok. E pronto. Tá, então tá do jeito que eu queria. Então, o primeiro item agora que eu estou querendo calcular, o primeiro valor que eu estou querendo calcular, qual foi a maior despesa geral? Despesa geral, estou falando por quê? Porque pode ser despesa. Eu quero saber qual é a maior despesa, independente de qual é a categoria da despesa, qual é a filial que fez esse gasto, não interessa. Eu quero saber qual foi a maior despesa, qual foi o valor da maior despesa. Então, eu tenho uma função no Excel, que é a função máximo, que ela justamente vai me dar o resultado que eu quero. Então, venho aqui, como a gente aprendeu, em clicar em inserir função. Eu vou clicar aqui máximo, achei máximo. E dentro de máximo, ele selecionou G4, né? Ele me mostrou G4 e ele me deu uma dica errada, mas é por isso que eu tenho que verificar. Eu vou apagar esse valor G4 e agora eu vou selecionar o valor certo. O que eu quero que ele faça? Quero que o máximo me diga qual é o maior valor entre todas as despesas dessa coluna D, né? Que é a coluna das despesas, com valores das despesas. Então eu vou selecionar aqui, vou clicar aqui novamente aqui e eu vou selecionar do primeiro item, primeiro valor, né, dessa coluna, até o último valor, né, que é a linha desse 9. Então, do intervalo da célula D3 até o DC9, que justamente intervalam então os valores contendo cada despesa, né? Então, é só isso, né? Então, o que ele vai fazer a função máximo? Ela vai olhar célula por célula desse intervalo e vai procurar qual o maior valor. Quando ele achar o maior valor, ele vai me retornar esse resultado. Então aqui vou dar Enter, vou clicar concluído e está aqui, R$ 300. Então ele me disse que a maior despesa aqui, né, de todas é R$ 300. Então vamos verificar, vamos ver se ele realmente é R$ 300. Estou olhando a primeira despesa 100, 150, 80, 300. Aqui eu tenho uma despesa aqui na linha 6, que é a despesa da filial Campo Grande, referente a conserto de computadores. Da categoria, esse tipo de despesa pertence à categoria prestadores de serviços, e o valor da despesa foi R$ 300, justamente. Agora vamos continuar a ver se tem algum outro valor maior que R$ 300. Tem 200, 70, não tem. Então, ele me deu a resposta correta. A maior despesa de todas foi no valor de R$ 300. Ok. Agora vamos fazer uma coisa aqui para facilitar. Cada fórmula que eu inseri aqui, eu vou copiar o texto da fórmula do lado, só para facilitar depois o estudo, né? Então eu vou clicar, vou editar aqui, vou selecionar, vou copiar. De aqui do lado, em vez de colar, se eu colar direto a fórmula, ele vai botar R$ 300 de novo, mas eu não quero isso, eu quero que ele coloque o texto da fórmula. Então, para eu dizer para o Excel que eu não quero que ele calcule a fórmula, mas que ele me mostre apenas
o texto da fórmula, né? Me mostra a fórmula em si, né? Para eu poder olhar a fórmula. O que que eu vou fazer? Em vez de colocar igual, né? Que eu falei que toda fórmula tem que começar sempre com igual. Em vez de colocar igual, eu vou clicar na barra de espaço, vou dar um espaço. Então, dando um espaço, o Excel já não vai encontrar o igual, vai encontrar o espaço. Então, ele vai entender que qualquer coisa que eu colocar agora, ele vai tratar como se fosse um texto qualquer. Então, vou colar. Então, está aí minha fórmula como se fosse um texto. Né? Só para facilitar aqui minha consulta, para saber, para vocês poderem olhar qual é a fórmula que eu utilizei em cada situação. Bom, aí tem a menor despesa geral. A menor despesa geral, eu tenho, assim como eu tenho a função máximo, eu tenho a função mínimo. Então, vou procurar a função, vou usar a função mínimo agora. Por acaso ela está aqui na minha lista dos mais recentemente usados. Clicar em inserir função. E vou também selecionar novamente esse intervalo com os valores das despesas. De célula D3 até D19. Ok, clico concluído. Está ali. Então vamos se verificar uma verificação rápida aqui. 80 é o valor que ele achou, é o menor valor. Vai continuar procurando se tem algum menor que 80. Não tem nenhum valor menor que 80. Realmente 80 é o menor valor de despesa que foi lançado aqui. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dar dois cliques na célula para editar a fórmula. Vou selecionar, vou copiar. Vou sair do modo edição. Vou clicar na célula do lado, vou barra de espaço e vou colar. Está ali a fórmula do mínimo. Ok, então vamos embora. Já começamos, vamos continuar então. Terceira maior despesa. Então, muitas vezes eu não quero saber apenas qual foi a maior despesa ou não, ou qual foi a menor despesa. Eu quero saber, por exemplo, qual foi a segunda maior despesa em valor entre todas as despesas. Ou aqui no caso, eu quero saber qual foi a terceira maior despesa. Então, essa função máximo, ela não vai me dar a resposta, porque o máximo, ela só procura o valor máximo. Então, para eu saber a terceira maior despesa, eu tenho uma outra fórmula aqui, que é a função maior. Ela aparece aqui na minha lista de mais recentemente usados, para minha sorte, né? Senão eu ia procurar em tudo, né? E aí vou selecionar aqui também, vou clicar aqui nesse ícone da planilha, para poder selecionar novamente todos os valores que foram lançados, né, da despesa. Vou selecionar todo esse intervalo de D3 a D19 novamente. Sendo que ele vai olhar dentro de todos esses valores dessa coluna, e ele vai me dar vai me dizer qual foi o terceiro maior valor, em ordem decrescente, né? O terceiro maior valor. Só que essa função, além do intervalo, onde ele vai procurar pelo terceiro maior valor, eu tenho que informar o K. Aqui na segunda caixinha é o K. O que é o K? É a posição que eu quero. Se eu quisesse o segundo maior valor, o K seria 2. Então eu escreveria aqui, número 2. Agora, como aqui eu quero o terceiro maior valor, o K é 3. Então eu digito o 3 aqui. Coloco 3. E pronto. Agora eu vou clicar concluído. E aí ele achou aqui o valor 200, me dizendo que 200 é a terceira maior despesa. Então, eu vou aproveitar o seguinte, eu vou formatar os outros valores, né, que são também só os valores em moeda, para que eles já apareçam na hora que ele coloca o resultado aqui, já apareça formatado como moeda. Então, nesse caso aqui eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui, clicando na célula aqui de menor despesa geral, aqui do lado direito, no vértice inferior, tem um quadradinho. Eu vou clicar nesse quadradinho com o botão esquerdo do mouse. Vou puxar para a célula de baixo. Aí apagou o que eu tinha calculado, mas não tem problema. Reparem que do lado aqui do lado direito aparece uma caixinha
que tem opções de auto-preenchimento. Eu vou clicar nessa caixinha para ver as opções. Então ele me diz aqui, copiar células. No caso eu não quero copiar, eu só quero a formatação. Então ele tem uma segunda opção aqui, preencher somente formatação. Então ele vai aproveitar a formatação da célula anterior e vai aplicar essa formatação nessa célula onde eu estou agora. Preencher somente formatação. Pronto, só que ele, vamos ver, talvez ele está pensando aqui, ele demora um pouco, vamos ver. Ele não foi, vamos fazer novamente. Ele não veio, mas não tem problema não. Por algum motivo eu escolhi esse Excel do Mac não está fazendo, mas aí a gente pode fazer o seguinte, simplesmente clicar aqui em cima, né? Em formato de contabilização e pronto, já está formatado. Aí eu dou 2 cliques novamente, eu vou copiar a fórmula do jeito que a gente aprendeu. Copiar, aqui do lado direito espaço e colo, pronto. Tem a função maior aqui, né? Do jeito que a gente viu, que a gente passa uma função maior. O intervalo onde ele vai pesquisar e o segundo argumento é a posição, que no caso é o número 3, porque eu quero a terceira maior despesa, né? A terceira, então, é o número 3. Agora eu quero o total de lançamento de despesas. Então, o que eu estou querendo na realidade aqui? Eu não quero que ele me diga o total em valor. Eu quero o total em quantidade. Quantas despesas foram lançadas aqui? Tá? Então, eu tenho uma função para contar no Excel muito utilizada, que é a conte valores. Então vamos procurar ela aqui, em tudo, né? Ela não aparece na mais usada, então eu vou procurar em tudo, tem ordem alfabética, conte valores. Então eu vou clicar em inserir função. A princípio, o que faz essa função conte valores? Ela vai olhar num intervalo que eu vou informar, né? Eu tenho que passar para ele qual é o intervalo onde eu quero que ele olhe. Ele vai olhar célula por célula. E quando ele encontrar uma célula que não está vazia, ou seja, está preenchida com um valor qualquer, ele conta. Então, olhou uma célula, está preenchida, contou 1. Olhou a célula seguinte, está preenchida, 2. Olhou a terceira célula, está preenchida, 3. Olhou a quarta célula, tem branco, não conta e pula. Vai para a próxima célula, está preenchida, sim, 4. E assim ele vai. Então, no final, ele vai me dar o total das células preenchidas, ou seja, total das células que não estão vazias, né? Então eu venho aqui, eu quero que me diga total de células preenchidas na coluna de valores. Então eu vou selecionar aqui novamente esse meu intervalo de valores, do intervalo D3 até D19, né? E só isso, clico aqui em concluído. E está aqui, ele me deu o valor 17, ou seja, são 17 despesas que foram lançadas nessa tabela. Tá? Então vou copiar também a fórmula aqui do lado. Pronto. Bom, tenho também, eu posso querer os itens sem lançamento. Então o que seria isso, por exemplo? Eu lancei uma despesa, sei lá, cartucho para impressora, mas eu não coloquei o valor, deixei em branco, né? Deixei em branco. Então eu quero saber quantas situações dessas eu tenho na minha tabela, ou seja, quantos itens que não foi lançado o valor constam da minha tabela. Sei lá, tem 2, 3, 4 itens que foram lançados, mas a pessoa não colocou o valor da despesa. Então eu quero saber quantos desses itens estão nessa situação, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma função, né? Você vê aqui a utilidade do Excel, eu tenho função para praticamente tudo que eu preciso aqui. Eu quero saber quantos estão sem lançamento. Assim como eu tenho a função conte valores, que conta quantas células não estão vazias,
eu tenho a função contar vazio, né? Que vocês já adivinharam, vai contar somente as células que estão vazias. Então eu vou informar, por exemplo, a coluna onde é feito o lançamento dos valores, né? Aquela coluna D, né? de D3 até D19, ele vai olhar nesse intervalo e ele vai contar quantas células estão vazias nesse intervalo. Então vamos lá. Vou procurar aqui contar vazio, aqui na minha lista de funções, né? Olha, eu poderia fazer também o seguinte, é que no Windows eu costumo fazer o seguinte, uma coisa que ajuda. Vou digitar aqui já o início, eu sabendo já com o início da função, contar. Ó, na medida que eu vou digitando o nome da função, ele já vai me mostrando o nome completo. Ele já procurou na lista e achou o nome completo, no caso contar vazio. Então já não preciso digitar o nome todo da função, ele já achou para mim. Tá? Quanto mais letras eu digitar da função, menos opções ele vai me dar para escolher, fica mais fácil eu escolher, eu selecionar a função que me interessa. Então, contar vazio, eu clicar aqui em inserir função, e aí só falta selecionar o intervalo, né? Aquele intervalo da despesa. Então, eu venho aqui, DD3 até D19. Concluído, e ele me deu o resultado 0. Por que 0? 0 porque realmente não tem nenhuma célula sem despesa. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, onde está 140, apagar o valor, apagar, olha, olha, automaticamente o resultado da fórmula já mudou para 1. Se eu apagar de baixo, aqui 150, eu vou apagar o valor 150 de baixo. Pronto, já mudou para 2 automaticamente, eu não preciso fazer nada, ele já atualizou o valor correto para mim. Então só fiz isso só para mostrar para você. Vou mostrar, escrever novamente os valores que estavam aqui antes. 140, 150, pronto. Bom, outro item que eu quero calcular. É muito cálculo, né? Mas é Excel, né? Excel é de cálculo, não tem como fugir, não. Média despesa geral. Então eu quero saber qual é a média das despesas. Eu calculei logo no início qual foi o total das despesas. Ele somou todas as despesas e me deu o total. Mas agora eu não quero saber o total, eu quero saber qual foi o valor médio da despesa, né? Às vezes é interessante saber isso. Quanto que estou gastando em média. Então, eu tenho no Excel também essa função média. Então, se eu clicar aqui, eu limpei a caixinha de pesquisa e apareceu aqui nas mais usadas mais recentemente a média. Então, pronto, média, inserir função. Ele colocou o intervalo dia 4 de noite errado, mas não faz mal, a gente vai selecionar o intervalo correto, que é D3 a D19. D19. Pronto, então eu clico aqui no botão concluído. E está aí o valor médio. O valor da despesa médio é R$ 170,59. Eu posso arredondar isso, né? Eu botei aqui com 2 casas decimais, mas eu poderia botar só com uma casa decimal. Aí ele ia arredondar para 170,6. Né? Vou copiar a fórmula, igual como fiz com das outras vezes. Bom, essa função, eu vou dar uma pausa para respirar, digamos assim, né? Essas funções que a gente viu até agora são mais ou menos uma aplicação direta, né? Elas não fazem nada assim
digamos, ela faz um cálculo mais rápido do que nós faríamos, né? Imagina uma tabela com 1000 itens, né? Fazer isso manualmente, coisa de doido, mas com o Excel a gente faz rapidinho. Mas só que essas funções, elas não fazem nada assim, digamos assim, muito inteligente. Mas o Excel é capaz de fazer coisas mais inteligentes. Então, é um tipo de cálculo mais esperto, por assim dizer. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o total de despesas de material de escritório, por exemplo, né? Então, eu calculei logo no início qual foi o total de despesas, é o total geral das despesas. Mas agora eu não quero saber o total geral, só quero saber o total de despesas só dos itens que se referem a material de escritório. Só que na minha tabela está tudo misturado. Eu tenho itens que são de material de escritório, mas eu tenho outros itens que são referentes à categoria prestador de serviços, serviços concessionárias, telefonia, transporte, aí novamente material de escritório, está tudo misturado, né? Agora, isso é uma tabela pequena, né? Que aqui são uma tabela de 19 itens apenas. Imagina uma tabela com centenas de itens, né? Como que eu vou somar somente o material de escritório, né? Uma coisa de doido aqui, né? Mas o Excel, ele ajuda a gente, ele resolve esse problema para a gente. Tem uma função que é a soma C, que é uma soma condicional. Mas só que eu vou deixar esse item para logo mais. Eu vou ver uma outra que acho que é melhor a gente ver essa primeiro, antes de entrar no soma C. No item seguinte, eu quero saber a quantidade de itens de transporte. Então, eu tenho um item que nós calculamos, que foi o total de lançamento de despesas, ou seja, quantas despesas foram lançadas. Aí nós contamos 17, né? Só que eu quero saber agora quantas despesas foram lançadas somente para o item transporte. Só para o item transporte, né? Então, eu tenho a função CONT-C, que é uma contagem condicional. Vamos ver como que ele faz isso. Então, eu vou procurar aqui na minha lista de funções, eu vou digitar, já que não tem aqui, não está aparecendo visualmente, eu vou digitar na parte de pesquisar, CONT-C, já apareceu aqui, CONT-C. CONT-C, inserir função. Então, o que ele me diz aqui, o Excel me diz aqui sobre o CONT-C? Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. É isso aí. Então, ele vai contar somente as células, no meu caso despesas, ele vai contar somente as despesas que atendem uma determinada condição. Em nosso caso, que condição seria essa? Seria que ser uma despesa do item transporte, do tipo de despesa chamada transporte. Então, o que eu preciso informar para o Excel? Primeiro, o intervalo onde ele vai procurar por essa condição. Então, onde eu sei se a categoria, se a despesa é de telefonia, de transporte, ou é de material de escritório, é na coluna C, que eu tenho aqui na coluna categoria. Aí eu tenho aqui, nessa coluna categorias, eu tenho aqui material de escritório, prestador de serviços, serviços concessionários. Eu tenho aqui, para cada despesa eu tenho a sua categoria. Então, é aqui que ele vai procurar pela, pelas despesas referentes, né, a transporte. Então, eu venho aqui, seleciono da coluna C3 até a coluna C19. C3 a C19. E agora eu tenho que informar o critério. O critério o quê? Que seja, o que eu estou querendo aqui no enunciado do exercício? Eu quero que seja igual a transporte. Então eu vou digitar aqui a palavra transporte. Dentro da caixinha digita transporte. Normalmente, quando digito um texto dentro de uma fórmula do Excel, eu tenho que colocar esse texto entre aspas.
Eu sou obrigado a colocar entre aspas. Mas como eu estou utilizando aqui o construtor de fórmula, que digamos, uma ajuda do Excel para poder construir uma fórmula, o Excel ele já automaticamente detecta que isso aqui é um texto, e o Excel ele mesmo vai colocar as aspas para mim. Então, se eu esqueci de botar as aspas, não tem problema. O Excel ele coloca para mim. Ele vê que eu esqueci e ele coloca para mim e fica tudo certo. Então, vou clicar concluído. E ele me deu aqui o resultado, número 2. Você tem somente 2 itens referentes a transporte nessa minha tabela de despesa. Então, se eu vou olhar assim rapidinho, que a nossa tabela é pequena, né? Ver se tem transporte. A transporte aqui tem um, transporte aqui tem outro, 2, e não tem mais nenhum. Então, ele Excel fez corretamente o cálculo. Ele me disse que somente tem 2 itens referente à categoria transporte na minha lista de despesas. Então ele fez certinho. Tá? Então o Conte C, eu informo qual intervalo onde ele vai procurar pelo critério e o segundo argumento é qual é esse critério. Tá? Então, feito isso, vamos copiar. Né? Ok, correto. Agora, por que eu fiz o Conte C primeiro antes do Soma C? É porque o Conte C é um pouquinho mais simplicinho que o Soma C. O Soma C é muito parecido com o Conte C, só que ele tem um argumento a mais. E a gente vai ver por que ele tem esse argumento a mais. No Conte C, o que eu faço? Eu conto, né? Eu estou contando quantas despesas atendem a um determinado... Quantos itens, né, do intervalo que eu informei atendem a um critério específico que eu informei, né? Já o Soma C, ele vai procurar também quantas células atendem a um critério específico, que eu também vou informar esse critério, qual é esse critério que eu quero, mas além disso, ele vai somar os valores correspondentes. Então vamos supor que eu queira somar as despesas de telefonia, por exemplo. Então, o Excel o que ele vai fazer? Usando a função soma C. Ele vai olhar aqui em categoria, vai olhar. A primeira despesa, telefonia? Não. Pula para o próximo. A segunda, telefonia? Não. Terceira, telefonia? Não. Aí ele vai procurando. Quando chega aqui na linha 10, ele testa. Isso aqui é telefonia? Sim. Está escrito aqui que a categoria dessa despesa é telefonia. Aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a coluna que eu informei os valores, que no caso é a coluna do lado, e vai ver o valor 150. Então ele vai somar 150. Aí ele olha para, aí ele vai continuar. Qual a próxima célula? É telefonia? Sim. Então ele soma mais, agora é R$200, mais R$200. Então ele já somou 150 e R$200. Agora olha o próximo. É telefonia? Não. É transporte, não é telefonia. Então ele ignora o valor dessa despesa de transporte. Aí pula o próximo. É telefonia? Também não. E aí ele vai até o final. Ele somente vai somar as despesas que forem igual à telefonia. Os outros valores ele vai ignorar. Esse é um soma-C, uma soma condicional. Somente vai somar as células cujos valores me interessam. Somente as células que me interessam. Né? Então vamos lá, vamos colocar isso na fórmula então. Total de despesa de material de escritório. Aqui no caso é material de escritório. Eu quero achar a soma das despesas referentes a material de escritório. Então vou procurar na minha lista o soma C, não está aqui, mas na caixa de pesquisa eu vou escrever soma C. Achei, apareceu aqui, soma C, eu clicar em inserir função. Agora, ele, como eu falei, tem 3 argumentos, né? Primeiro o intervalo onde tem os valores que ele vai testar para saber se atendem ao critério ou não. Então, no caso, eu quero que ele some somente os itens referentes ao material de escritório. Então, eu venho aqui na coluna da categoria, que é a coluna C, vou selecionar toda essa coluna.
Então ele vai olhar nessa coluna quais células são iguais, têm o valor igual a material de escritório. Agora, como que ele sabe que tem que procurar as células somente que são iguais a material de escritório? Agora que eu vou colocar o segundo argumento, vai ser justamente informar esse valor. Então vou digitar aqui, material de escritório. Então eu já estou dizendo para o Excel que esse soma C vai procurar o intervalo de C3 a C19, todas as células que são iguais a material de escritório, cujo valor é material de escritório. E agora, na terceira caixinha, né, a gente falou que o soma C tem um argumento a mais. Eu vou informar a coluna onde estão os valores que ele vai somar caso atenda o critério. O critério é que seja igual a material de escritório. Então, quando ele achar alguma célula cujo valor é material de escritório, ele vai somar os valores. Os que não forem iguais a material de escritório, ele vai ignorar. Mas eu tenho que informar qual é esse intervalo onde estão todos os valores, para ele pesquisar, tirar dali. Então, selecionei aqui D3 a D19. E aqui ele não vai somar todos os valores dessa coluna, não. Ele somente vai somar os valores dessa coluna que correspondem a células que sejam cujo valor de despesa seja igual, categoria de despesa seja igual a material de escritório. Então, já informei os três valores, três argumentos da minha função, vou clicar em concluído. E aí ele mostra que 580, está dizendo que o total da despesa de material de escritório é 580. Reparem que esse valor é diferente do total geral. Quando nós somamos o total, que o total geral era o total de tudo, de todas as despesas, deu 2.900. Total geral é 2.900, mas o total das despesas que são apenas de material de escritório é 580. E vou formatar aqui para ficar legal. Pronto, formatado com moeda. Agora eu tenho aqui, eu quero saber qual é o total de despesas de JPA. O que é isso? Eu tenho várias filiais, né? Essa empresa Excel Corp, ela tem várias filiais, filial JPA, filial Centro, filial Campo Grande, etc, né? Eu quero saber qual foi o total de despesas somente daquela filial de JPA. Então, nós vamos usar o soma C também para achar esse resultado. O soma C vai ajudar a gente também aqui novamente. Então, eu clico aqui, soma C. Então, onde que está a informação da filial que corresponde a essa despesa? Na coluna A, né, que é a coluna da filial. Então, seleciono aqui desde a primeira célula até a última dessa coluna de filial. Selecionei A3 a A19. O critério é que seja igual a JPA. Então, eu vou digitar aqui JPA. Opa, JPA. O intervalo soma são o intervalo dos valores da despesa. Então, seleciono aqui novamente D3 a D19, que ele vai somar dessa coluna somente os valores que correspondem à célula cuja primeira coluna seja igual a JPA, cuja filial, cuja despesa corresponda à filial JPA. É isso que a gente formou. No soma C, para ele procurar na coluna de A3 a D19, que é a coluna onde estão os nomes das filiais. Ou seja, cada despesa tem na primeira coluna o nome da despesa, o nome da filial que lançou aquela despesa, que corresponde àquela despesa. O critério é justamente JPA, que eu está procurando, então digitei JPA. O intervalo soma são a coluna estão os valores, onde ele vai pegar o valor para somar, caso a célula tenha a condição de ser igual a JPA. Senão, ele vai ignorar. Então, vou clicar concluído, 950. Então, aqui, o total da despesa referente a JPA é 950. Então, vamos esperar um pouquinho aqui, que o Excel está meio devagar. Aí ele dá essa falhazinha aqui. Eu vou clicar, vou pegar ele pelo outro jeito aqui. Vou formatar células, contábil, ok.
Bom, ele não está indo por algum motivo que ele está demorando aqui. Ah, demorou um século, mas fez. Está aqui, 905, já está formatado já. Total despesas celular. Então agora repara o seguinte. Nós já fizemos uma soma das despesas de uma determinada categoria. Por exemplo, eu queria saber somente as despesas que fossem correspondentes à categoria material de escritório. Mas eu tenho uma coluna também, onde eu descrevo a despesa especificamente. Porque o material de escritório eu tenho uma despesa que pode ser papel, ou pode ser cartucho de impressora também, que é uma despesa do tipo material de escritório, né? Para telefonia, posso ter uma despesa correspondente a telefone fixo ou celular. As duas são despesas da categoria telefonia. Então, onde eu tenho a descrição da despesa é na coluna B. E o que eu quero saber justamente aqui agora é qual é o total das despesas referentes a celular, né? Então, esqueci de copiar, vou copiar aqui do lado. Então, vou usar o Soma C também aqui. O Soma C vai me ajudar também. O intervalo, que no caso o intervalo onde ele vai procurar a informação, né, que é o critério, é aqui na coluna B, que é onde eu lanço a descrição da despesa. Então, a coluna B, seleciono da linha 3 até a linha 19. O critério é que seja igual a celular, a descrição da despesa é igual a celular, então digito celular. O intervalo soma é aquela coluna D, que é a coluna onde tem os valores de cada despesa, né? Cada item de despesa. D3 a D19. Então, concluído. Está aqui. Vou formatar. E vou copiar a fórmula. Pronto. Tá? Eu vou salvar essa nossa planilha antes que aconteça algum problema e a gente possa perder o que a gente fez aqui. Pronto. Bom, quantos itens mais? Então eu tenho mais 3 itens para calcular. Então vamos lá. O total de despesas de telefonia JPA. Ó, esse aqui eu não vou fazer. Não vou fazer por quê? Porque ela envolve um tipo de função que é mais complexa, um pouquinho mais complexa, e que ela não corresponde ao Excel básico, ela corresponde ao Excel intermediário ou ao Excel avançado, ela não é do Excel básico, então eu vou pular essa. Mas eu tenho uma outra aqui que é interessante. Maior despesa em telefone, na item telefone, né? Porque nós vimos a função CONT-C, que ela conta quantos itens correspondem a um determinado critério. O soma-C, ele soma os valores das células que atendem a um determinado critério. Ele soma. Agora, no caso, eu quero saber qual é a maior despesa de telefone. Então, nós vimos qual era a maior despesa. Que nós utilizamos a função máximo, né? A função máximo para calcular a maior despesa. Mas eu quero saber a maior despesa correspondente a telefone. Então, eu tenho uma função nova, né, do Excel. Ela já foi lançada no Excel 2013. Máximo CES. O máximo CES
ele seria mais ou menos parecido com soma C, só que ele, em vez da soma, ele vai procurar o valor máximo. Então, no caso, eu quero saber qual é o maior valor máximo da despesa em telefone. Então, tem máximo CES, ele vai procurar o valor máximo, mas desde que atenda a um determinado critério. Não é o valor máximo simplesmente apenas, não. É o valor máximo somente do item que atende a esse critério que eu vou informar. Tá? Então, eu clico aqui em inserir função. Então, intervalo máximo, né? Então, eu quero, no caso, maior despesa de telefone. Então, eu vou procurar lá a coluna B, que é justamente a descrição da despesa, e vou selecionar, porque é ali que ele vai procurar qual célula tem um valor igual a telefone. B3 a B19. Aí agora eu vou informar o critério, que no caso é telefone. Vou digitar telefone. E o terceiro critério é a coluna dos valores, onde ele vai procurar os valores, caso a célula atenda ao critério, né, de ser igual a telefone. Também aqui. Então, o que ele vai fazer na realidade? Ele vai olhar na coluna de despesa, vai olhar, primeiro, é papel igual a telefone? Não. Segundo, é cartucho de impressora igual a telefone? Não. Ele vai pulando até chegar a telefone. Aí achou na linha 10, pergunta, despesa é telefone. É igual a telefone? Sim. Então, qual é o valor que está associado? Então, o valor que está associado, eu digo, naquele intervalo de 3 a 19. Então, nessa mesma linha onde ele achou o telefone, na coluna D, né, na coluna D, ele procura o valor correspondente a esta despesa, que é R$ 150. Então, digamos que ele guarda na sua memória R$ 150. Ele ainda não é a resposta, ele quer saber qual é o valor máximo. Ele vai usar esse valor, ele vai guardar na memória só para comparar. Aí ele vem o próximo. É celular é igual a telefone? Não. Passar em deslocamento, papel, cartuchos, vou passando. Aí cheguei na linha 16, achei telefone novamente. Qual o valor que tem aqui? 180. Ele já tinha achado antes 150, mas como 180 é maior que 150, então até agora o valor máximo é 180. Aí ele vai bem para o próximo. O próximo é telefone. Telefone é igual a telefone? Sim. Qual o valor dessa linha de telefone? R$ 200. Ele já tinha guardado o último valor maior que ele tinha, 180, mas agora ele achou 200. 200 é maior que 180? Sim. Então o valor máximo até agora é 200. Aí ele continua procurando e não acha mais nenhum item igual a telefone. Então o valor máximo que ele achou em todo o intervalo foi esse último valor que ele guardou, 200. Então vou clicar aqui concluído. Opa, um instantinho. Tá. Aqui tem um errinho aqui, porque o máximo 6, ele, ele trabalha, a ordem dos argumentos da fórmula é diferente. São aqueles argumentos que eu informei, só que a ordem é diferente. O primeiro argumento é o intervalo máximo, ou seja, onde estão os valores máximos. Então, na realidade, D3 a D19 tem que entrar aqui, que é intervalo onde ele onde vai extrair os valores, né? Então, D3 a D19 é o primeiro argumento. Aqui é o contrário do... Deixa eu passar de novo aqui. D3... Primeiro informo o intervalo dos valores aqui no máximo 6. O intervalo de critérios é o intervalo onde ele vai procurar pelo critério que eu vou informar. Então aí vem intervalo critério 1. Então vem aqui, vou selecionar aqui a coluna dos critérios, que é B3 a B19, e o critério 1, aí sim é a palavra telefone. Então aqui esse máximo 6, ele tem uma diferença em relação ao soma C, né? Que o soma C primeiro informava o intervalo do critério, o critério e, por último, o intervalo dos valores. No máximo 6, não. O primeiro eu coloco o intervalo dos valores, depois o intervalo do critério, onde vai procurar pelo critério, e, por último, qual é o critério. Tá? Então,
a posição dos argumentos aqui é um pouquinho diferente. E aí ele achou a resposta correta, R$200. Bom, o último item que a gente vai calcular aqui, né, a nossa planilha, é qual foi a menor despesa de luz. Então agora já fica mais fácil, porque nós já vimos o máximo CES. O máximo CES, nós procuramos a maior despesa relativa a telefone. Agora eu quero a menor despesa relativa à luz. Então, assim como eu tenho o máximo CES, eu também tenho a função mínimo CES, que eu vou usar aqui. Na realidade, tanto o máximo CES como o mínimo CES, eu posso utilizar ela como uma função avançada para testar mais de um critério, mas eu não vou fazer isso agora porque nós estamos no Excel básico, então eu não estou querendo confundir. Vamos usar com um critério só, igual como utilizamos nas outras situações. Então, eu venho aqui, vou procurar o mínimo CES, eu vou digitar aqui mínimo CES. Aí, primeiro, intervalo mínimo. Então, a primeira informação que ele pede é o intervalo dos valores, né? É igual ao máximo 6. Ele primeiro pede o intervalo dos valores. Então, aqui vai. Eu vou informar intervalo de 3 a de 19. O intervalo do critério é o intervalo onde eu vou procurar o critério. Então, no caso, como eu quero despesas... deixa eu ver qual a despesa. Eu até esqueci qual a despesa. Luz, né? Onde vai procurar perto de luz é aqui na coluna B. Então vou selecionar de B3, né? Que eu tenho aqui várias despesas listadas, despesas referentes a papel, cartucho de impressora, conserto de computadores, tenho luz, telefone, celular, passagem, deslocamento, etc, etc. Né? No caso aqui o que me interessa somente a despesa iguais à luz. Então na terceira caixinha que corresponde ao critério que ele tem que atender, né? Que ele tem que cumprir, o critério é que seja igual a luz. Então vou digitar aqui luz. E agora eu vou clicar em concluído. E aí ele me deu o valor aqui. Vou formatar a célula. R$140 foi a menor despesa referente à luz. Você já teve outros itens referentes à luz, de outras filiais, mas o menor valor de todos, referente à luz, foi R$140. Tá? Então, tá aqui o que a gente fez, né? Essa aqui, o início, né? O início e o fim, né? E aqui a nossa tabela. Eu vou fechar aqui o construtor de fórmulas. Tá ali. Então, pessoal, vamos ficar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos abordar a função C, que é uma função onde a gente trabalha com lógica muito interessante. Até a próxima, pessoal.